Olá, sou o pastor Everton Sandro, como vai você? Espero que te vá bem, não só você, mas toda a sua casa. E eu saúdo a todos com a paz, que essa graça e essa paz seja multiplicada sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pequeno texto. É uma história bem longa, mas eu gostaria de estar frisando em uma parte do texto que está em 2 Crônicas, não é capítulo 14, tá? Não é o capítulo 14, não é o capítulo 7, tá? 2 Crônicas. Eu sei que às vezes são textos que nos dias de hoje que estamos vivendo estão sendo muito citados, principalmente 7 e 14, mas nós iremos compartilhar um pouco aqui. Capítulo 20 de 2 Crônicas é um texto também muito conhecido, e o versículo é o versículo 12. Diz assim: Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante. Esse final, o final do versículo 12. Isso é parte da oração do rei Josafá. Como um rei, como um homem enviado por Deus, estando diante de uma nação, diante de um povo, ele diz: olha, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos diante de ti. Ou os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. É interessante que essa antiga perspectiva de Josafá é uma realidade nossa, né? Se nós formos avaliar, é tão apropriada para os nossos dias de hoje, mais do que nós poderíamos pensar. No seu contexto aí, uma delegação perigosa de Edom estava se aproximando de Judá. Mas a sua fé, ou seja, a fé do rei Josafá, era abrangente. Ele não estava confiando no Senhor apenas diante de um potencial de derrota militar, mas para qualquer desastre que pudesse vir. Então, ou seja, Josafá, o que tivesse de acontecer, ele tinha convicção: olha, Senhor, os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Isso é uma confiança tamanha que o rei ele tinha em Deus. Independente das circunstâncias que viria sobre eles, que iria acontecer, os olhos deles estavam postos no Senhor. É interessante que há uma multidão, se nós formos pegar no início do capítulo 20, vários povos se levantaram contra o povo de Judá e amontaram um cerco contra o povo, e ele não sabia, como rei não sabia, como monarca ele não sabia o que fazer. Então ele recorre ao Senhor. Ele recorre ao Senhor, preste bem atenção no versículo 9, ele teve medo, no versículo 9, ele teve medo. Mas olha bem para você ver, no versículo 9, ele vai dizer assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na sua presença diante dessa casa que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Então, ou seja, em meio a tanta tragédia, em meio a tanta calamidade que eles estavam vivendo diante de pestes, eles eram impulsionados a clamar ao Senhor, a se apresentar diante do Senhor e clamar ao Deus dos céus. E esperando em Deus o socorro, esperando em Deus o alívio. Josafá ele tinha uma disposição à confiança, é o que muitas vezes falta em nós. Em tantas situações adversas, nos falta muitas vezes a confiança, sabe? E é como nós estamos ouvindo de fundo a canção do Projeto Sola, que mais uma vez eu compartilho com os irmãos, a música Confiança. Coloque aí no sua playlist essa música Confiança, Projeto Sola. É muito legal, muito bacana. É uma oração também e nos auxilia nos momentos de angústia em que estamos vivendo, como tem me ajudado, como me ajudou. Josafá ele tinha uma disposição à confiança, independente do perigo. Ele estava sempre apto a confiar em Senhor, mesmo diante de pestes, de praga, enfim, do que tivesse acontecendo contrário à sua perspectiva, ele tinha os seus olhos fitos em Deus, ele confiava em Deus, e isso o impulsionava a clamar.
Então, nós aprendemos aqui 5 pontos. 5 pontos que aconteceu na vida de Josafá. Primeiro ponto, que ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus mesmo estando com medo. O segundo ponto, ele incentivou os outros, os povos também, a confiar em Deus. O terceiro ponto, ele clamou a Deus. O quarto, ele não se esqueceu que a salvação, a resposta, o socorro, ele viria do Senhor. E o quarto, ele expressou tal confiança em Deus, o adorando, louvando ao Senhor. Olha que interessante, primeiro ponto, ele confiou em Deus. O que nós temos que entender? Confia em Deus com os seus medos. Pesado? Mas é uma realidade. Sabe o que falta muitas vezes em você, muitas vezes em mim? Demonstrar que confiamos em Deus, dizendo a Ele: olha, Senhor, eu tenho medo. Ó Senhor, eu estou angustiado. Sabe o que falta muitas vezes em nós? Sinceridade em meio às calamidades que estamos vivendo. Às vezes nós tentamos esconder. Sabe, um pai de família, quando a situação não vai bem, tenta esconder da esposa, que as coisas não vão bem na empresa e cogita-se o risco de ser mandado embora. Sabe quando um filho ele tira más notas na escola e fica sem jeito de confiar, de conversar com os seus pais, porque talvez a reação vai ser contrária? E muitas vezes nós omitimos a sinceridade, omitimos tal situação e nos acuamos e ficamos angustiados, ficamos abatidos e muitas vezes nos esquecemos de Deus. Mas quando expressamos a Deus, por mais que venham a ser os nossos medos, é o que Josafá fez. Senhor, a multidão é tamanha. Não sabemos, eu não sei o que fazer, Senhor. Porém, os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei se irei encontrar saída. Eu não sei se a situação vai mudar, eu não sei se a situação irá reverter, mas os meus olhos, eles estão postos em Ti, ó Senhor. Então, qual que é o objetivo de Josafá nesse contexto, então? Olha só, o passo inicial de quem confia na ajuda de Deus, né? Naqueles dias, ou como nos nossos dias também, para Josafá, deve ser admitir a nossa fraqueza. Sabe que, olha só, Senhor, eu não sei o que fazer. Quebra o seu orgulho, a sua vaidade. Reconheça que você é incapaz de resolver a situação. Você tem tentado há tanto tempo, tentado inúmeras vezes e nada tem dado certo, não tem acontecido nada. Por quê? Porque você é incapaz, porque eu sou incapaz de resolver ou de mudar tal situação. Em situações onde nós nos encontramos incapazes de resolver, o que nós devemos fazer é recorrer a Deus. É clamar a Deus. Não clamar, Senhor, muda a situação, não. Expresse primeiro a sua sinceridade a Deus, dizendo ao Senhor: eu sou incapaz de resolver a situação. Eu não sei o que fazer. Mas uma coisa é certa, os meus olhos, eles estão postos em Ti, Senhor. É a mesma coisa o escritor dos Hebreus, quando ele vai dizer que os nossos olhos, eles têm que estar fixos em Jesus, que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Isso é expressão de confiança. Isso não quer dizer que você vai viver em uma vida somente em maravilhas e conquistas e realizações. Não. A verdadeira confiança ela expressa nessa situação em que nós estamos vivendo agora. Onde abrimos noticiários, só vimos tragédias e ninguém coloca assim uma notícia boa. Ninguém. Sabe qual a notícia boa que eu tenho para você? Aqui, através dessa mensagem. Confie. Mas eu não sei não. Peça a Deus para te ajudar a confiar. Mesmo quando ela te faltar, o Senhor, peça a Ele, ajuda-me, Senhor, a confiar, a acreditar que a situação vai mudar. Mas todavia, se a situação não mudar, os meus olhos, eles sempre estarão fixos no Senhor. Confie em Deus com seus medos. Expresse, eu tenho medo.
Não adianta você bater no peito e achar que é um Superman, uma Superwoman. Não adianta. Se humilhe. Josafá era rei. Ele se quebrantou em jejum e clamava a Deus incessantemente, expressando com sinceridade: Senhor, eu não sei o que fazer, mas todavia os meus olhos, os olhos de todo este povo, eles estão postos em Ti. O objetivo de expormos a nossa dor não é apontar o dedo acusando Deus, que Ele é o causador dessa dor. Mas deve sermos sinceros, confiando nele, sabe? E mesmo em nossas preocupações mais profundas, o que Deus espera de nós é sinceridade. Sinceridade. Então confie. Mesmo com medo, confie. Quem não está com medo nesses dias? Quem não está? Muitas pessoas escondem bem o medo. Mas estamos e não sabemos o que fazer. É por isso que nós estamos em quarentena, vamos dizer assim. Estamos em nossas casas. Não estamos reunidos cultuando ao Senhor na congregação. Muitas vezes estamos acuados sem saber o que fazer. Os nossos inimigos, a tal situação nos cercou, nos deixou impossibilitado. E agora? E agora? O que você vai fazer? Quando as circunstâncias te afligem ou te cercam, o que você faz? Você chora? Você chora igual uma criança mimada? Ou você expressa sinceridade? Ô Senhor, eu não consigo resolver. Não chegar e bater no peito e falar assim, eu vou resolver e pronto, acabou. Não. Existem situações que não competem a nós, como essa. Confie em Deus em meio aos seus medos. Segundo, incentive os outros. Olha que interessante, meu querido. Olha só, vou ler para você o versículo 13. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Ele temeu. Olha o que o medo faz com uma pessoa que é sincera diante de Deus. Pôs-se a buscar e apregou um jejum em todo Judá. O jejum não era o objetivo de alcançar a vitória. O jejum tinha como objetivo quebrantamento mesmo. A resposta não era baseada pela atitude do jejum. Não. O jejum era um dos indícios que conduziu Josafá, juntamente ao povo, a clamar ao Senhor, a se aproximar diante do Senhor. Eles não jejuaram para obter resposta, eles não jejuaram para obter vitória. Eles simplesmente jejuavam para se aproximar diante de Deus. Olha só, temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Olha que interessante. A situação estava tamanha que Josafá, como um rei, ele incentivou o seu povo e outras pessoas que estavam também em volta, em outros povos também, se ajuntou a todo Judá para clamar ao Senhor. Para clamar socorro ao Senhor. Eles poderiam juntar uma comitiva, sair convocando inúmeros povos, aliançando com inúmeros povos para ir para a batalha, mas não. Eles simplesmente se dispôs a clamar ao Senhor. Então, o que ele fez? Incentivou todo o povo a clamar. Incentivou o povo a jejuar. Então, o que você tem feito, ou o que você faz quando a situação adversa bate a sua porta? O que você faz em meio ao sofrimento? O que você faz em meio ao caos? Quando ele está instaurado diante de você ou à sua volta? O que você faz? Qual é a sua reação? Você motiva outras pessoas a crerem? Ou você simplesmente coloca mais pavor, coloca mais medo nas pessoas?
É o que nós vemos. O noticiário, ele tende, é malicioso. Ele vende tragédias. A verdade é essa. Se você for pegar um jornal, se você for assistir uma programação, você não vai encontrar algo esperançoso. Simplesmente algo que vai mostrar a tragédia que tem acontecido. Dados mostram que subiu o número de mortos. Fulano de tal aconteceu isso em Minas, aconteceu isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Itália, na Espanha, na China, morreu tantas pessoas. Só tragédia, só tragédia. Aí o que acontece? E nós estamos acuados, apavorados e começamos a disseminar. Olha só, gente, toma cuidado porque morreu um ali. Toma cuidado, pai, porque quem que tomou os braços? Não, peraí, qual que é o incentivo? O incentivo é simplesmente cuidado, passar álcool na mão, lavar. Isso tem que fazer parte do nosso dia. O incentivo tem que ser o contrário. O incentivo, sabe o que tem que ser? Olha, em meio a tanta tragédia, confie, vamos clamar ao Senhor. Vamos expressar que nós confiamos, independente do que for acontecer, se vai passar ou não. Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. E isso nós temos que incentivar outras pessoas também a ter essa atitude, independente do que vai acontecer. Eu estou descansado na certeza que Deus está no controle. Eu posso compartilhar isso com você, sabendo que Deus está no controle. E isso tem que nos motivar a incentivar outras pessoas também a crer dessa forma. A crer, a clamar ao Senhor, a confiar no Senhor. Mesmo que nós devemos nos submeter a jejuar, mesmo que nós devemos afligir a nossa carne, a golpear, matar a nossa carne, para nos aproximarmos de Deus, façamos isso pelo privilégio de termos comunhão com o Pai, não porque nós seremos socorridos, ou não porque nós seremos atendidos, ou a nossa oração vai ser respondida, o livramento virá. Independente do que for acontecer, vamos descansar nele. Vamos descansar nele. Descansar nele, assim como o rei Josafá. Josafá descansou no sentido de depositar a sua confiança no Senhor. Ele sabia de onde poderia vir a verdadeira ajuda. E ele leva os outros também aí até lá em busca de esperança. Ele motivou outras pessoas a encontrarem esperança quando eles decidirem buscar ao Senhor. Então, seja um incentivador, que ele conduza mais pessoas a Deus, a confiar mais em Deus, em meio ao caos. Outra coisa, como eu já disse, ele clamou ao Senhor. Você também pode fazer isso. Você pode estar desamparado, sabe? Olha que interessante. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do arco. Ele disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, em tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante dessa casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Olha que interessante. Ele clamou, incentivou o povo a clamar, mesmo quando estamos desamparados, nos sentindo desamparados, assim como o povo estava, angustiados. Mas Josafá teve a iniciativa de clamar ao Senhor, porque a sua esperança está fixa no Deus Todo-Poderoso. A sua esperança, ela precisa estar fixa no Deus Todo-Poderoso, assim como estava Josafá e assim como ele incentivou também o povo de Judá e o povo de Jerusalém.
O outro, lembre-se que a salvação, ela vem de Deus. Se você for pegar para avaliar toda a narrativa de Segunda Crônica, Deus responde enviando um profeta. Vamos lá, ele envia um profeta no versículo 15, quando ele diz, olha, essa batalha você não precisa te pelejar, porque essa batalha não pertence a você, pertence a Deus. Eles nem precisam lutar, eles podem simplesmente sentar e assistir à salvação do Senhor em favor deles. Essa batalha que você está enfrentando, as lutas que você enfrenta, elas não, de fato, elas não são suas. Não são suas porque você não tem capacidade de lutá-las, e nem capacidade humana de vencê-las. É isso que era a situação. A capacidade vinha de Deus, o triunfo dependia de Deus, era Deus que iria triunfar sobre o povo, iria trazer alegria para a casa de Judá. Olha lá no versículo 15, o que ele vai dizer? Disse ele, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vinde a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, e o Senhor será convosco. E Deus levanta um profeta, levanta alguém para trazer uma mensagem, levanta um mensageiro para trazer essa palavra para eles. É interessante isso. Simplesmente descansar, assistir, contemplar a vitória de Deus, que Deus iria dar ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém. E por fim, sabe o que ele faz? No versículo 21 e no versículo 22. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade. Enquanto saiu na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. O Senhor fez tudo. A única coisa que... uma das coisas mais importantes também de iniciativa que Josafá tomou foi de adorar o Senhor. Josafá, ele confiou e enviou outros a confiarem em Deus. Mas se você for observar o final de tudo foi a adoração. Antes mesmo da vitória se concretizar, se materializar, Josafá, ele colocou, olha, vão cantores diante do exército e vamos entoar louvores ao Senhor. Vamos render graças ao Senhor. Olha o que ele diz: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, deem louvores ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O Senhor te ama. E uma da demonstração do seu amor é o cuidado que ele tem para com a sua vida. Em meio ao caos, em meio à dor, em meio à tragédia, o Senhor continua te amando, ele continua zelando pela sua vida. Louve. Incentive outras pessoas também a louvar, a bendizer, a enaltecer o nome do Senhor. Olha, antes mesmo da vitória, o rei, ele leva o povo a louvar. Deus é bom. Deus é bom. E se sabemos que podemos confiar nele, podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Podemos louvá-lo mesmo sob ameaça de perigo. Nós o glorificamos mesmo quando as situações adversas vêm, mesmo quando o vírus se espalha, nós continuamos adorando ao Senhor. Deus não disse a Josafá: olha, Josafá,
Você tem que fazer isso. Ele não foi instruído por Deus a convocar um culto. Ele não foi instruído você vai ter que fazer isso agora. Tá que subir no monte. Você vai ter que... A iniciativa não foi de Deus. Simplesmente o que Deus espera de nós, espera de mim e de você. Por quê? Adorar não é uma estratégia para fazer Deus agir. É uma resposta porque sabemos que Ele agiu e continuará a agir. É dessa maneira que devemos procurar o Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Mesmo quando o nosso olhar falhar, continue a confiar no Senhor. Por quê? E adorar a Ele. Olha, adorar, guarde bem isso. Adorar não é uma estratégia para fazer Deus agir. É uma resposta, porque sabemos que Ele agiu e continuará a agir. É dessa maneira que devemos procurar o Senhor. Devemos adorar, devemos confiar. Senhor, eu oro para que a nossa confiança em Ti venha a ser aumentada.